A gente vai falar um pouco sobre a filosofia contemporânea, a sua importância, o que foi a filosofia contemporânea, algumas de suas características, os filósofos contemporâneos. Então, a filosofia contemporânea foi desenvolvida na década de 18, que teve como marco a Revolução Francesa em 1789. Algumas de suas características são o positivismo, o idealismo, o cientificismo, o existencialismo e etc., que são muitas características. Então, a sua importância, apesar de não ter um marco preciso de início, né, ela é considerada de curto período de existência. Sendo assim, o ser humano, como um ente filósofo, passa a ser cada vez mais incorporado nas correntes da filosofia. E, tendo alguns dos filósofos, os filósofos também são muitos filósofos daquele tempo, né? Mas eu marquei 2 aqui, mas tem outro também que eu vou falar fora a parte. Eu não sei se eu vou falar o nome certo, mas é o Friedrich Hegel e o Friedrich Nietzsche. O Hegel foi um filósofo alemão que ele foi um dos maiores expoentes do idealismo cultural alemão, e a sua teoria ficou conhecida como hegeliana. O Nietzsche também foi um filósofo alemão que está expresso em suas obras em forma de aforismo, que são sentenças curtas que expressam um conceito. Tem um filósofo que se chama Bertrand Russell. Ele falou sobre a função da filosofia hoje. Tipo, ele definiu de como seria, né? Que ele falou que, como todos os outros estudos, visem conhecimento, né? Em primeiro lugar. Aquele conhecimento que ele aspira é o tipo de conhecimento que dá unidade, que sistematiza o corpo das ciências, que resulta de um exame crítico, de fundamento das nossas convicções, os preconceitos, as críticas, as crenças também. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre conhecimento e ciência. Tá na apostila na página 76. Bom, podemos dizer que a ciência ela nasce do pensamento filosófico. Mas o que a ciência e a filosofia têm a ver? Bom, as duas, elas buscam compreender o mundo, né? Elas estudam para compreender o mundo, só que a ciência é de uma forma mais concreta, ela busca respostas verdadeiras. O papel da ciência seria obter o maior controle sobre a natureza para a melhoria da vida humana. Aí, dentro desse contexto sobre ciência na filosofia, eu vou citar para vocês 3 pensadores, são filósofos, que se destacaram. O primeiro é Hegel. Bom, Hegel defende que a consciência humana é o que define o pensamento, que a consciência é o que dá sentido. Ou seja, se eu acordo e acho e penso que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, tudo que aconteceu durante o meu dia estará tudo ótimo, porque foi o que eu decidi. Já Marx, ele defendia o contrário. Ele achava que o que estava ao seu redor, as relações de trabalho, o que está à nossa volta, era o que definia a consciência humana. Mas o grande destaque vai para o grande filósofo Auguste Comte, que era um francês,
que fundou o positivismo e também ficou conhecido como o pai da sociologia. O nome positivismo, ele deriva de um termo francês que significa colocar no lugar ou colocar na mente pela experiência. Bom, para Comte, as únicas coisas que podemos ter certeza são aquelas observadas publicamente e que pode ser compartilhada com outras pessoas. Ou seja, que qualquer pessoa, ao buscar a resposta, ela vai encontrar. Ela vai ter certeza do que está sendo dito, porque existe uma resposta. Para ele, o único conhecimento que importava era aquele obtido pela ciência e não pelos sentidos. Vamos falar um pouco sobre Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, nascido em uma época de paz na Alemanha, de 1840, ele profetizou as grandes guerras que iriam acontecer no século XX e afirmando que chegaria o dia em que os homens lutariam no confronto pelo poder. Ao lado de Marx e de Freud, Nietzsche pode ser considerado um dos autores mais controversos da história da filosofia moderna. E a respeito da religião de Nietzsche, ele concebia o cristianismo e o budismo da mesma forma como as duas religiões da decadência enfatizavam que havia uma grande diferença entre essas duas crenças. Portanto, a vida humana, para Nietzsche, consiste na vontade do poder ou de domínio, mas os disfarces possuem a capacidade de torná-lo mais suportável, mesmo a deformando e ameaçando-a de ser destruída. Eu fiquei com a parte que fala sobre Nietzsche. Nietzsche foi um filósofo alemão que escreveu vários textos criticando a religião, a moral e a cultura. Nietzsche, ele tenta se libertar de suas máscaras e, na verdade, ele tenta se libertar mesmo de um personagem que vivia fingindo o tempo todo diante dos outros. Para Nietzsche, os valores morais não tinham nenhuma importância, porque ele afirma que Deus está morto. Então, essa frase, que Deus está morto, tinha muito a ver com a humanidade, porque para ele, os cristãos religiosos, eles não eram bons, devido estarem se preocupando muito com a vida dos outros. Então, Nietzsche, ele constrói o seu próprio imperativo categórico, ou seja, ele constrói a sua própria lei, sua lei de moral. Nietzsche tinha como principal obra a Zaratustra, né? Uma obra que teve a necessidade de buscar a vinda de um super-homem, que no caso era tipo assim, um homem que pudesse estar criando as suas próprias teorias, as suas próprias leis de moral. E o mais importante é que Nietzsche, em momento algum, ele teve assim o sentimento de ser um super-herói, porque quando se aproximou do fim, né, quando chega, né, o momento dele arrancar todos aqueles disfarces, o Nietzsche ele volta para dentro de si, né? Tipo assim, ele começa a refletir melhor os seus pensamentos, no qual
ele procura, né, a busca de um novo destino. É isso aí que eu entendi, né, sobre a teoria de Nietzsche, né? Foi um grande filósofo alemão. Boa noite. Bom, eu vou falar um pouco sobre Sigmund Freud, ou só Freud. Freud foi um importante médico, neurologista, muito importante, influente na área da psicologia. Freud ficou conhecido como o pai da psicanálise pelos importantes estudos que fez sobre a mente humana e a contribuição que teve também para o campo da hipnose. Freud nasceu em 1856 e aos 12 anos já era autodidata. Aos 17 anos ingressou na faculdade de medicina e formou-se em medicina clínica e especializando em neurologia, um estudo aprofundado na mente humana. Hoje é considerado um dos principais estudiosos da mente humana do século XX. Freud morreu aos 83 anos, vítima de um câncer no palato, mas deixou a sua contribuição para a psicanálise. É isso. Dando continuidade ao assunto sobre Freud, os enigmas do inconsciente. Em 1902, Freud passou a se reunir em casa com médicos neurologistas e psiquiatras para discutir e opinar a respeito da sua teoria psicanalítica. O grupo evoluiu para a constituição em 1908 da Sociedade Psicanalítica de Viena, que no ano de 1910 se tornaria a Associação Internacional de Psicanálise. Além de polêmico e revolucionário, Freud foi o fundador da psicanálise e da abordagem psicodinâmica da psicologia. Ele ficou conhecido como o pai da psicanálise, pois acreditava que a mente humana era composta de 3 elementos: o ida, que era o reservatório dos impulsos instintivos e é uma cópia da parte da alma da doutrina de Platão; o ego, que trata da realidade do mundo exterior, e o superego, que funciona como o inibidor dos instintos, sendo a parte sábia e a parte vigilante da alma, na mesma doutrina platônica. A psicanálise na época de Freud era de que todos os fenômenos mentais, tudo que acontece dentro da nossa cabeça, pode ser explicado de forma fisiológica e de forma médica. Então, cada pensamento, cada memória que vem à tona, cada sentimento e cada ação tem uma fonte, seja ela sabida ou desconhecida, ou seja ela consciente ou inconsciente. Freud é considerado um dos pensadores mais revolucionários da sua época, cujos reflexos repercutem até os dias atuais, como criador da psicanálise, por meio da qual é possível o estudo do consciente e do inconsciente humano. Eu vou falar um pouco sobre a história de Sartre, o existencialista. Sartre, ele era um filósofo, escritor francês. Aos 2 anos de idade, Sartre ficou órfão de pai. Sua mãe, ao ficar viúva, decidiu voltar a morar com seus pais na França. Sartre, ele era o principal representante do existencialismo. Sartre, ele procurou explicar o existencialismo do ponto de vista ético dele. Ele falava que a existência ela precedia a essência, ou seja, o homem ele tinha uma total responsabilidade por aquilo que ele era.
Em 1924, Sartre entrou para a Escola Normal Superior de Paris, onde lá encontrou a sua futura companheira. Foi na Alemanha que Sartre começou a redigir A Melancolia, que logo depois recebeu o título de A Náusea. A Náusea era um romance que pretendia divulgar os princípios do existencialismo e, ao mesmo tempo, esse romance afirmava ser um símbolo do movimento filosófico. Sartre, durante a sua jornada, foi preso no campo de batalha da Alemanha e, um ano depois da sua prisão, conseguiu fugir do cativeiro. Sartre também foi responsável pela fundação do grupo Socialismo e Liberdade. Sartre teve várias obras publicadas e uma de suas obras principais foi O Ser e o Nada. Essa obra fala que o homem está então condenado a ser livre, ou seja, ele tinha o direito de escolher aquilo que seria bom para a vida dele. Sartre, ele falava que o tempo era visto de duas formas, em si e o para si. O para si constituía a existência humana. A existência humana ela era formada pela consciência, e a consciência ela não podia ser distinta do corpo, pois uma estava associada à outra. A minha companheira e colega Jéssica vai dar continuidade sobre a história de Sartre. Vou falar um pouco sobre Sartre. Para Sartre, a liberdade vem do nada, o que obriga o ser humano a fazer-se em vez de apenas ser. Para Sartre, essa concepção autônoma dá liberdade como determinação radical do ser. Faz da doutrina existencialista uma filosofia que refuta a ideia de Deus. Sendo assim, a vida não possui sentido, independentemente do fato de o homem existir. E seu valor consiste no sentido que cada um estabelece para si próprio. Segundo Sartre, o homem é total responsável por aquilo que é, e não deve usar desculpas e nem culpar ninguém por algo que não dá certo na sua vida, pois não existe nada que o impeça de tomar suas próprias decisões. Para ele, o homem é um tipo de ser diferente, pois pode pensar sobre a própria consciência e sobre o mundo ao seu redor. O que eu entendi que ele quis dizer é que durante a nossa própria existência que definimos o que somos, que não devemos ter medo de fazer nossas próprias escolhas, pois temos capacidade para decidirmos e escolher o que queremos para a nossa vida. E também que ao tomar essas decisões e escolher o que a gente quer, que seja feito com responsabilidade, porque somos nós mesmos os responsáveis pelos nossos próprios atos, e que não devemos ter medo de mostrar o que realmente somos, que não devemos ter medo de ser livre. Vamos falar um pouco sobre a história de Michel Foucault, que ele foi um dos primeiros professores mais importantes da história do pensamento filosófico. Seu primeiro trabalho desenvolvido foi a Arqueologia do Saber em Análise, com experiência. Em 1954, ele publicou seu primeiro livro, A Doença Mental e a Personalidade. Em 1969, ele lançou a Arqueologia do Saber como resposta às críticas que recebera. E com isso ficou conhecido como Reflexões sobre as instituições sociais. Suas teorias sobre o saber, o poder e o sujeito abalaram profundamente o significado moderno
desses termos, razão pela qual é considerado um pós-moderno. Seus primeiros trabalhos foram A História da Loucura, O Nascimento das Clínicas, As Palavras e as Coisas e A Arqueologia do Poder, e seguem uma linha estruturalista. Ele procurava refletir sobre os problemas concretos, como a insanidade, em um contexto bastante restrito ao ponto de vista geográfico e histórico. Em 1970, ele demonstrou interesse no que parecia uma nova forma de exercer o poder sobre o biopoder, como a sexualidade, o lazer e a saúde, como forma de produtividade econômica.